Vulcões dominam o horizonte. Rios congelados serpenteiam por vales profundos, e a tundra sem fim desaparece na névoa. As praias negras contrastam com o mar cinzento. Géiseres quebram o silêncio do amanhecer, e as florestas anãs resistem ao vento ártico. Falésias basálticas desafiam as ondas. As fumarolas mancham o ar com enxofre, e os lagos glaciais refletem o céu de chumbo. Isto é Kamchatka, um lugar onde fogo e neve colidem em um ciclo eterno de criação e destruição, forjando um dos ecossistemas mais hostis do planeta. Nesta península majestosa, porém temida, a natureza se revela em um mosaico de biomas nunca antes imaginado. Vulcões ativos e imponentes surgem no horizonte, ameaçando destruir tudo em seu caminho. Geleiras geladas tomam conta das montanhas, revelando toda a severidade do inverno. Enquanto isso, nas costas, penhascos íngremes e baías profundas formam uma parede inexpugnável. Nesta terra de contrastes, onde presumivelmente, em condições tão desafiadoras, não há espaço para a vida, as espécies selvagens, num ato de rebelião e desafio, conseguem prevalecer, desafiando o status quo. Aqui, manadas de alces cruzam os vales verdes como tapetes. O pequeno esquilo vermelho se refugia na densa taiga, e a lontra marinha nada nas praias que cercam este mundo, sitiado pelos mares. Mas Kamchatka não é um paraíso, é um campo de batalha. Neste ecossistema, não há espaço para os fracos, e somente os mais aptos têm sucesso. Das densas florestas boreais, uma figura emerge como um assassino silencioso, pronto para reivindicar uma nova vida para satisfazer sua fome. Movendo-se como uma sombra, quando o lince eurasiano mira sua presa, não há nada que ele possa fazer a não ser deixar-se abraçar pelo que é morte certa. Mas nem mesmo o feroz lince consegue resistir à aparição do formidável governante de todo este ecossistema. Cruzando os rios que atravessam a imponente cordilheira, o urso pardo emerge como uma fera gigantesca capaz de devorar tudo em seu caminho. Basta um golpe de suas enormes garras e pronto. Longe da taiga, onde a tundra toma conta do horizonte, um uivo ressoa alto, anunciando o início da caçada de uma matilha de lobos famintos. Com a lua tomando conta da tundra, esses cães se tornam os donos da noite, e as abundantes manadas de alces sentem o terror em primeira mão. Um passo em falso dos ungulados, e toda manada terá imediatamente uma nova presa, proporcionando uma das cenas mais selvagens deste ecossistema. Localizada no extremo oriente da Rússia, entre a biodiversa Sibéria e o Oceano Pacífico, a península de Kamchatka cobre uma área de aproximadamente 470 mil quilômetros quadrados, quase o dobro da área do Reino Unido. Com uma origem geológica sinuosa com milhões de anos, Kamchatka é dominada pelas cadeias de montanhas Seredny e Vostochny. Essas cadeias de montanhas abrigam cerca de 160 vulcões, dos quais aproximadamente 30 estão ativos. Vulcões imponentes como o Kronotsky e o Kliuchevsky, com quase 5.000 metros de altura, erguem-se como gigantes que contam a história milenar e movimentada desta península.
Nas encostas dessas montanhas, devido às suas altitudes abismais, as temperaturas cobram seu preço, criando mundos congelados. Com mais de 400 geleiras, Kamchatka é uma das regiões que abriga o maior número desses biomas congelados do planeta. Devido à sua alta atividade vulcânica, Kamchatka é palco de inúmeros fenômenos geotérmicos, como geysers, fumarolas e fontes termais. Entre paredes de montanhas aparentemente intransponíveis, o rio Kamchatka surge como um poderoso afluente, criando vales profundos e transportando líquido vital para este mundo devastado, dominado por fluxos de lava. As áreas da península que não estão sob o jugo de geleiras geladas ou campos de lava ardente são cobertas por tundra alpina pálida e, em sua maior parte, por exuberantes florestas boreais. Esses biomas são especialmente suscetíveis a doenças sazonais, onde, é claro, o longo inverno russo de até 6 meses ofusca o resto das estações. Felizmente, é verão, quando a hóstil Kamchatka mostra uma de suas faces mais amigáveis. Durante esse período, o ecossistema da península explode em cores, com florestas mais verdes do que nunca, e a outrora pálida tundra alpina agora está repleta de musgos, líquens e flores vibrantes. No verão de Kamchatka, os céus ficam cheios de milhares de pássaros ansiosos para aproveitar a abundância de comida, assim como os rios estão cheios de peixes frescos. É claro que notícias de inúmeros cardumes de salmão chegaram aos ouvidos do mestre todo-poderoso deste ecossistema, que não deixará passar a oportunidade de devorar enormes quantidades de salmão. Para o glorioso urso pardo de Kamchatka, a chegada do verão representa a oportunidade perfeita para deixar a austeridade do inverno para trás. Embora a primavera tenha trazido consigo uma abundância maior em comparação aos meses abaixo de zero, ela não é nada em comparação ao desperdício de recursos que você está prestes a testemunhar. Com milhões de salmões nadando pelos rios turbulentos para desovar, esse mamífero gigantesco sabe exatamente para onde ir para garantir uma boa refeição. Embora um urso adulto possa pesar até 700 quilos, devido à escassez de alimentos causada pelo inverno rigoroso, o urso perdeu grandes quantidades de gordura. Mas com inúmeros salmões invadindo as águas do rio Kamchatka, esse colosso tem um suprimento quase infinito de alimentos para recuperar seu tamanho gigantesco. Após meses de fome, com afluentes cheios de peixe fresco, o urso não se limita mais a pegar apenas o suficiente e passa a se empanturrar, devorando até 40 salmões por dia. Um por um, usando suas enormes garras de até 15 centímetros de comprimento, os peixes caem na emboscada. Muitas vezes, ao pegá-los na água ou ao acertar peixes saltadores, esse pescador eficiente consegue preparar um banquete farto. O conhecimento do terreno também desempenha um papel crucial durante esta temporada de salmão abundante, já que alguns ursos pardos usam tudo a seu favor, posicionando-se em pontos estratégicos ao longo do rio, como corredeiras ou até mesmo cachoeiras. Os mais ousados chegam a mergulhar e sair da água com o peixe entre suas temidas mordidas. Com apenas um salmão fornecendo até 5.000 calorias, juntamente com grandes quantidades de gordura e proteína. É apenas uma questão de tempo até que esse mamífero recupere seu físico pré-inverno. Embora os cardumes intermináveis de salmão sejam uma fonte confiável de alimento, como um verdadeiro onívoro, o imponente urso pardo de Kamchatka não se limita a devorar apenas esses peixes nutritivos, estendendo seu apetite desproporcional a todos os níveis do ecossistema. De frutas frescas, tubérculos, bulbos, raízes, formigas, mariposas e pequenos roedores,
praticamente qualquer coisa que pareça comestível pode ser incorporada à dieta balanceada desse predador imponente. É claro que, com tamanha variedade de presas disponíveis, nenhum urso cinzento em sã consciência se daria ao luxo de devorar mirtilos, principalmente quando há carcaças de carniça fresca em decomposição perto de seu habitat. Essas vítimas das baixas temperaturas do inverno, que finalmente brotam ao ar livre no verão, são um banquete para esse colosso astuto, que sempre preferirá uma refeição de baixo custo à caça. É claro que conseguir um caso nem sempre será uma tarefa fácil. Às vezes, quando um urso chega ao local, um dos seus companheiros ursos já chegou e já está aproveitando o banquete. Apesar da abundância de alimentos que o ecossistema oferece, quando dois animais temperamentais como esse se encontram, nada de bom pode acontecer, e, com a tensão no ar, um encontro hostil é inevitável. Em uma última tentativa de evitar derramamento de sangue, ambos os gigantes fazem poses impressionantes de intimidação, tentando dissuadir o oponente de ceder às suas tentativas de roubar a carcaça. Neste ritual, o ato de levantar os pelos para parecer maior, assim como bater no chão arrancando terra e raízes com as garras, nunca estão ausentes. Os rugidos abafados e os estalos de mandíbulas enquanto os dois competidores andam em círculo se avaliando são os estágios finais antes do que pode ser um encontro mortal. Embora a maioria dos conflitos seja resolvida por meio de intimidação, com o urso menor geralmente cedendo a um adversário mais feroz. Ocasionalmente, especialmente quando dois animais de força e tamanho comparáveis colidem, a luta evolui para contato físico. Aqui, com os dois ursos pardos em pé sobre as patas traseiras, começa uma luta sangrenta, na qual eles usam suas garras longas e afiadas para infligir o máximo de dano possível. Com socos de até 1 tonelada de força, cada lutador busca tirar seu oponente da luta. Empurrar e bater os ombros também tenta desestabilizar o oponente. Outra de suas armas, é claro, é sua mordida poderosa, que mira diretamente nas orelhas, pescoço e costas. Uma mordida no nariz pode deixar cicatrizes para o resto da vida. À medida que as tensões aumentam, os ursos liberam toda a sua ferocidade e, chegando ao ponto sem volta, suas garras agora miram a cabeça, sem nada a esconder, na tentativa de quebrar a mandíbula do oponente. Abraços mortais com os braços entrelaçados, assim como patas mordedoras, são outras formas de hostilidade que podem ser vistas no palco, em algumas das batalhas mais sangrentas que Kamchatka já viu. O resultado, longe da morte de um dos ursos, geralmente é a rendição do lutador mais ferido, que ou cai no chão em sinal de submissão ou foge para longe da arena de luta. O vencedor, rosnando ferozmente, persegue o animal derrotado por alguns metros para garantir sua fuga e imediatamente toma posse de seu prêmio, devorando a carcaça do que parece ser um ungulado. Depois de devorar uma presa substancial, o urso se prepara para um merecido descanso. Enquanto na primavera eles dormem até 12 horas, com o clima de verão tomando conta de todos os cantos, sua atividade aumenta muito, limitando seu sono a apenas cerca de 6 horas por dia e cochilos curtos de não mais que 30 minutos. Muitas vezes, uma área de vegetação densa ou mesmo uma depressão no solo cheia de algumas folhas que ele mesmo arranca. É um lugar mais do que conveniente para recuperar energia. Quando não está descansando ou envolvido em uma batalha feroz com outros animais da mesma espécie por uma presa, esse mamífero gigantesco provavelmente está patrulhando seu território, deixando suas marcas e cheiro para afastar qualquer intruso em potencial. Agora, com um sutil, porém inebriante, aroma de feromônios no ar, essa enorme fera marrom parte em direção aonde, ele espera, será encontrada uma fêmea receptiva e, portanto, a futura mãe de seus filhotes. É claro que, em um ecossistema como Kamchatka,
literalmente repleto de machos ansiosos para acasalar. A reprodução é um privilégio, e cada pretendente deve provar seu valor por meio de força bruta e ferocidade. Enquanto o abismal urso pardo de Kamchatka continua sua jornada para a reprodução, no brilhante céu de verão desta península indomável, uma majestosa ave de rapina impressiona com suas cores vivas e brilhantes habilidades de voo. A águia marinha de Steller, também conhecida como águia de cauda branca, é uma daquelas espécies que, contra todas as probabilidades, consegue prevalecer em um dos ecossistemas menos hospitaleiros do planeta. Com uma envergadura de cerca de 2,5 metros e um peso de até 9 quilos, esta enorme ave de rapina está longe de ser uma simples ave. Sua plumagem inconfundível é tingida principalmente em tons de marrom escuro a preto, que contrastam fortemente com a cabeça branca. Um bico muito robusto, laranja brilhante, um dos maiores entre as aves de rapina, dá-lhe uma aparência assustadora, mas marcante. Suas pernas poderosas, também amarelas, com garras grandes e curvas, são ideais para capturar suas presas indefesas. Assim como o urso pardo gigante, a águia marinha de Steller se beneficia muito das grandes quantidades de salmão que inundam os afluentes do Kamchatka. Devido aos seus hábitos alimentares, este ás dos céus prefere se estabelecer em regiões costeiras, ao longo de imponentes falésias marítimas. Da mesma forma, os vales dos rios, onde rios cheios de salmão correm por imponentes cadeias de montanhas, são um lugar estrategicamente conveniente para se estabelecer, geralmente empoleirada em um poleiro alto ou voando sobre rios a uma altura moderada. A águia examina a água, confiando em sua visão muito aguçada, em busca de presas. A silhueta discreta de um salmão fresco pode ser mais do que suficiente para que o peixe revele sua posição, atraindo a atenção deste pescador inexpugnável. Ao avistar sua presa, ele imediatamente despenca em direção à pessoa que está prestes a se tornar sua vítima. Estendendo suas garras afiadas pouco antes de atingir a água, em uma fração de segundo, a águia fez uma captura substancial. Além de suas habilidades de voo precisas, o segredo desses ataques relâmpagos está nas lâminas que ele carrega como garras. Elas permitem que ele segure peixes escorregadios sem vacilar. Os espinhos em seus dedos também proporcionam aderência adicional, evitando que ele acabe de mãos vazias após uma captura bem planejada, quando a ganância supera sua força surpreendente e a presa excede sua enorme capacidade de carga de aproximadamente 8 quilos. A grande águia de cauda branca não tem problema em devorar sua presa na superfície da água, ou até mesmo arrastá-la até a costa. Apesar de suas habilidades de pesca inigualáveis, essa astuta ave de rapina às vezes prefere nem molhar suas garras, deixando que outra ave faça o trabalho duro por ela. Quando outras aves muito menos ferozes, como gaivotas ou águias menores, capturam uma presa, é melhor, se a águia marinha de Steller estiver por perto, devorar a presa imediatamente. Caso contrário, numa pura demonstração de cleptoparasitismo, a ave de rapina irá privá-los da sua presa, baseada na sua maior força física. Até mesmo alguns mamíferos, como as raposas do Ártico, podem testemunhar a águia se afastando no horizonte, com o que, há poucos momentos, era o fruto de seu trabalho duro. Muitas vezes, quando não está capturando salmão fresco da superfície ou importunando outras espécies, até que suas presas sejam roubadas, a grande águia de cauda branca repousa pacificamente em um poleiro. Esse comportamento de repouso é crucial para economizar energia e também é muito conveniente depois de uma refeição grande, como um peixe suculento. Uma rotina completa de cuidados, com sua plumagem marcante,
também faz parte da rotina diária desta ave de rapina. Ao alisar suas penas pacientemente, ela as mantém limpas e livres de parasitas, em condições ideais tanto para o voo quanto para o isolamento térmico. Enquanto a vida para os solteiros é relativamente simples, aproveitando a dádiva do Criador com grandes quantidades de salmão nadando nas águas. Para os casais, o verão em Kamchatka traz consigo os desafios da criação dos filhos. Após o acasalamento, o casal monogâmico trabalha eficientemente nos reparos do que será o lar de seus futuros filhotes durante os primeiros meses de vida. Dado o tamanho impressionante dessas aves, é fácil adivinhar que seu ninho não será particularmente pequeno. Na verdade, com um diâmetro de cerca de 2,5 metros e pesando até 500 quilos, é nada menos que o maior ninho em toda a natureza. É claro que, para sustentar tal estrutura, é necessária uma árvore robusta, capaz de abrigar um complexo tão volumoso. A ninhada geralmente é composta de 2 ovos, que ambos os pais chocam por cerca de 45 dias. Após esse período delicado, os pequenos filhotes finalmente nascem e veem o ecossistema selvagem de Kamchatka com seus próprios olhos. Os filhotes precisam dos cuidados rigorosos de seus parceiros por um longo tempo, até que sejam capazes de se defender sozinhos. Normalmente, o pai é responsável por buscar comida para a família, enquanto a fêmea assume a tarefa de cuidar dos filhotes. Embora, dado seu tamanho e suas armas assustadoras, um bico robusto e garras afiadas, poucas espécies considerariam se aproximar de uma águia marinha de Steller. Os filhotes não inspiram nem o menor traço de medo em predadores como martas, raposas e glutões. É claro que a localização remota do ninho, em árvores altas ou penhascos inacessíveis, torna quase impossível para esses carnívoros sequer observarem de perto um filhote de águia. O oposto acontece com algumas aves de rapina que podem considerar devorar um desses filhotes suculentos. Claro, esse será um bom plano, desde que não haja nenhuma fêmea muito irritada por perto. A mãe não ficará nada feliz com a aproximação de um intruso aos seus filhotes, então ela imediatamente, sem pensar 2 vezes, atacará qualquer invasor que ouse ver seus filhotes como presa. Só depois de cerca de 80 dias é que os filhotes se tornam capazes de voar. No entanto, mesmo depois disso, o casal ainda terá que lidar com o fardo de alimentá-los, além de treiná-los em habilidades de caça e outras medidas de sobrevivência. Após 1 ano de nascimento, ou seja, quando chega a próxima época de acasalamento, as águias, que já não são tão pequenas, buscam seu próprio caminho, voando para longe do ninho, sem olhar para trás. Assim como as águias marinhas gigantes, veem o verão russo como a época perfeita para aumentar suas famílias. Os imponentes alces encontram nesta estação o momento perfeito do ano para se reproduzir. Embora a época de acasalamento não dê frutos por quase 1 ano, quando as fêmeas dão à luz 1 ou talvez 2 filhotes pesando não mais que 15 quilos, tudo começa no verão de excessos de Kamchatka. Enquanto a temporada de reprodução para espécies como a águia marinha de Steller começa de forma cativante com voos nupciais deslumbrantes, onde o casal demonstra seu vínculo próximo. Para os alces, a temporada de acasalamento é, digamos, um pouco mais tortuosa. Com o início do cio, os touros, ávidos pela cópula, começam a estabelecer suas áreas de acasalamento. Aqui, assim que o sol nasce no horizonte, esses garanhões robustos emitem rosnados altos que podem viajar até 3 quilômetros em qualquer direção. Essas vocalizações tentam atrair fêmeas receptivas, em um dialeto complexo onde quanto mais grave o chamado, mais atraente o alce. Assim como os machos,
As fêmeas férteis podem emitir gemidos nasais durante o curto cio, de no máximo 48 horas, tentando guiar os touros em sua direção. Assim que um macho faminto por acasalamento ouve o chamado da fêmea, ele corre para o local dela, com a intenção de capturar a vaca fértil. Muitas vezes, ao chegar, o ungulado fica desagradavelmente surpreso ao descobrir que outro pretendente foi em frente e começou seu ritual de cortejo com a fêmea que ele alega pertencer a ele. Aqui, antes que seja tarde demais e o outro touro complete o cortejo, o recém-chegado se juntará à conquista da fêmea, pavoneando-se e exibindo seus grandes chifres, que podem medir quase 2 metros. Uma maneira talvez pouco ortodoxa de atrair a fêmea em disputa e ao mesmo tempo intimidar outro pretendente é urinar no chão e depois rolar nele, liberando todo o seu cheiro. À medida que o tempo passa e nenhum dos cornos decide abrir mão da fêmea receptiva para brincar, a intensidade do ritual de intimidação aumenta, e os alces se levantam para parecerem maiores, além de pisar no chão e bater nas árvores com seus chifres afiados, no que é apenas uma demonstração de sua ferocidade. Mas no mundo dos alces, apenas os mais aptos se reproduzem, e como nenhum dos machos demonstra qualquer intenção de abrir mão de seu direito de acasalar, a altercação aumenta, com ambos os pretendentes batendo seus longos chifres repetidamente. Empurrando com uma força tremenda, o objetivo é desequilibrar o oponente, quebrando sua postura. Embora esse confronto entre duas feras enormes, pesando até 700 quilos, pareça um dos duelos mais implacáveis de toda a vida selvagem de Kamchatka, a verdade é que essas lutas são altamente ritualizadas, com cada macho, em vez de querer exaurir seu oponente, focando em subjugá-lo para ganhar o prêmio de uma vaca fértil. Apesar disso, em muitos duelos os chifres são quebrados, e um dos ungulados pode acidentalmente acabar sendo empalado pelo outro, causando um ferimento fatal. Embora um alce derrotado muitas vezes sofra apenas ferimentos leves devido à exaustão, ele pode ser mais do que suscetível aos inúmeros predadores que vagam pela área. Enquanto o infeliz alce derrotado precisa lidar com seus ferimentos e fadiga profunda, o vencedor é rápido em fazer seu trabalho, em uma cópula que geralmente não dura mais do que 1 minuto. Felizmente para o touro, depois de tanto esforço para garantir a fêmea, o casal copula inúmeras vezes durante o curto período de cio, como medida para garantir o sucesso reprodutivo. Após o término do cio da alce fêmea, cada ungulado segue seu próprio caminho. Enquanto a fêmea se prepara para desfrutar de toda a abundância que reina no ecossistema, o macho pode tentar adquirir uma nova fêmea receptiva, demonstrando claramente que a monogamia não é sua praia. Quando a temporada de cio termina, o macho também se ocupa em satisfazer seu apetite. Como o tempo de pastejo disponível durante a época de acasalamento é limitado, o touro robusto pode perder grandes quantidades de massa muscular. Por isso, ele deve aproveitar os dias generosos de verão para se recuperar. Como boas espécies pastadoras, esses ungulados não desperdiçam todas aquelas folhas de bétula, salgueiro e choupo que inundam as florestas boreais. Além disso, as plantas aquáticas que crescem nas margens dos rios também são uma ótima fonte de alimento durante o verão de Kamchatka. Chegando a consumir até 30 quilos de vegetação por dia, só um ecossistema tão generoso como esse consegue suportar tamanha demanda de recursos. Como encontrar uma quantidade tão exorbitante de comida não é uma tarefa particularmente rápida. Mesmo na fértil Kamchatka, no verão, os alces podem passar até 12 horas procurando comida. Em uma de suas longas caminhadas em busca de alimento, um alce solitário ouve o pior som que qualquer espécie selvagem que habita a região selvagem de Kamchatka pode ouvir. O uivo de um feroz lobo cinzento ressoa no horizonte.
Com esse chamado aterrorizante, o alfa anuncia à matilha o início de uma caçada. Com um rugido tão assustador, o ungulado tenta fugir. Mas, diante de uma matilha de caçadores formidáveis, qualquer tentativa de fuga é simplesmente inútil. Se lidar com um canino formidável que pesa até 70 quilos, tem um corpo robusto e uma mordida poderosa é um desafio. Enfrentar uma matilha de uma dúzia de predadores selvagens é uma missão impossível. Liderados por um alfa astuto que planeja cada movimento na caçada, o bando avança como uma unidade coordenada, fechando qualquer rota de fuga para o herbívoro. Embora tanto presas quanto predadores corram em velocidades comparáveis, a investida do canino não se baseia na velocidade, mas sim em uma perseguição exaustiva por quilômetros que eventualmente esgota o alce, transformando-o em presa da fadiga. Aproveitando o terreno, os caçadores conseguem cercar o herbívoro, aos poucos, levando-o à morte. Enquanto o alfa, junto com os membros mais fortes da matilha, fica encarregado de perseguir a presa, outros cães ficam nos flancos, limitando as rotas de fuga. Depois de viajar grandes distâncias pela floresta com as pernas trêmulas, o cervo inevitavelmente sucumbe à exaustão e, quase instantaneamente, os canídeos chegam para acabar com sua agonia, conseguindo, no processo, capturar uma presa colossal que pesa quase 700 quilos. Embora a matilha tenha capturado presas suficientes para todos se fartarem, o mundo dos lobos é governado por uma hierarquia rígida, onde o par alfa, entre outros privilégios, tem o direito de inaugurar a matança, ficando com as melhores partes. Embora isso possa parecer um ato de monarquia absoluta, a verdade é que se trata de uma medida de sobrevivência adotada pela matilha, para garantir que o casal reprodutor esteja bem alimentado e seja capaz de produzir novos filhotes fortes e saudáveis. Os alfas são seguidos pelos betas na hora da alimentação, aqueles que, na ausência dos líderes, assumiriam o controle da matilha. Depois que os lobos de posição superior se apropriam das melhores partes da presa, é a vez dos adultos subordinados se contentarem com as sobras. Em matilhas com filhotes, estes terão prioridade na hierarquia, mesmo quando se alimentam de carne regurgitada. Em alguns grupos, existe a figura do lobo ômega, responsável por aliviar a tensão dentro da matilha, atuando como bode expiatório. Embora seu papel seja crucial para a harmonia e o sustento da matilha, sua posição social desfavorecida o deixa em último lugar na divisão de presas. Como a coesão da matilha é um dos grandes segredos da sobrevivência desses cães, manter a estabilidade dos laços do grupo é uma de suas principais preocupações. Na complexa vida social desses canídeos, a linguagem corporal desempenha um papel crucial. Por meio de posturas de dominância, como empoleirar-se, levantar o rabo ou manter o olhar fixo, os lobos de posição mais alta sempre tentam manter a hierarquia do grupo inofensiva, reafirmando sua posição de dominância para aqueles membros com delírios de grandeza. Exibições de submissão geralmente incluem lamber o nariz do dominante, abaixar suas orelhas e abaixar suas caudas. É claro que as vocalizações também constituem um elemento fundamental nas relações sociais desses caninos. Assim como os uivos servem para coordenar suas elaboradas estratégias de caça, junto com grunhidos e gemidos, eles servem para fortalecer seus laços, reivindicar território ou até mesmo como sinais de alerta e submissão. De todas as formas de comunicação, o contato físico é provavelmente uma das mais expressivas. Os lobos cinzentos costumam lamber, esfregar-se e até dormir juntos para fortalecer os laços da matilha. Considerando sua ferocidade, os lobos cinzentos contam com poucos predadores no ecossistema selvagem de Kamchatka. Exceto pelos confrontos violentos que podem ter com ursos pardos em perigosas caçadas por presas ou carniça,
Não há outras espécies selvagens que ousem desafiar esse esquadrão coordenado de caçadores habilidosos. Na verdade, na maioria das vezes, a principal ameaça a uma matilha de lobos cinzentos é, justamente, outra matilha desses cães. Embora uma matilha possa dominar até 200 km², os encontros entre matilhas vizinhas, longe de serem um evento isolado, tornam-se uma ocorrência diária. Para evitar a invasão de seu território, os lobos costumam patrulhar as fronteiras, marcando-as com seu cheiro para alertar os intrusos de sua presença. Cientes da ferocidade que muitas vezes ocorre quando duas matilhas colidem, os lobos geralmente tentam evitar um ao outro, algo que seus uivos profundos podem fazer para anunciar sua presença. Contudo, a paz nem sempre é uma opção. Quando uma área de recursos abundantes é invadida por uma matilha rival, os lobos residentes imediatamente vão defender o que lhes pertence. Ao contrário dos confrontos internos de matilha, usados para estabelecer a hierarquia canina, onde as lutas são altamente ritualizadas. Nas lutas por domínio territorial não há regras, com os caninos extravasando toda a sua selvageria. Ao encontrar intrusos em seu domínio, a matilha residente tentará controlar a invasão, respondendo com força. Ao encontrar invasores, os defensores adotam posturas dominantes, levantando os pelos para parecerem maiores, rosnando e mostrando seus dentes afiados, numa atitude 100% ameaçadora. Neste primeiro confronto entre matilhas, o número de lobos é um fator determinante. Apenas um lobo a mais pode fazer uma grande diferença, fazendo com que a matilha menor nem pense em atacar. A presença de cães adultos, com ampla experiência em batalha, também é uma vantagem inegável, já que esses veteranos geralmente apresentam desempenho ótimo durante confrontos sangrentos. Após demonstrações de dominância, a matilha residente inicia uma rápida perseguição aos invasores, numa tentativa de expulsá-los de seu território. Quando posturas ameaçadoras e perseguições falham, o combate corpo a corpo é a única solução para determinar a posse do território. Aqui, os caninos se agrupam em pares e uma batalha feroz acontece, onde mordidas devastadoras causam ferimentos graves na cabeça, pescoço, pernas e flancos. Embora possa ser breve, a luta é intensa e ferimentos fatais são perigosamente comuns. Após o encontro relâmpago, o bando menos afortunado geralmente abandona o território, com pelo menos um membro do bando morrendo devido aos ferimentos. Enquanto matilhas ferozes de lobos cinzentos restabelecem os limites de seus domínios, longe das florestas boreais que dominam a península, focas comuns se reúnem às dezenas nas costas rochosas e acidentadas. Pesando até 150 quilos e medindo quase 2 metros de comprimento, esses mamíferos marinhos gigantes são os guardiões da costa de Kamchatka. Embora seu peso possa variar sazonalmente, dependendo da disponibilidade de alimentos, durante o verão peninsular, as focas vivenciam em primeira mão toda a abundância desse ecossistema. Com uma dieta predominantemente piscívora, os milhares de arenques, bacalhaus, capelins, linguados, solhas e salmões que povoam as costas são um banquete para esses mamíferos. Quando seus estômagos começam a roncar, as focas não hesitam e mergulham nas águas escuras do Pacífico. Neles, os pinípedes demonstram suas prodigiosas habilidades de natação. Seu corpo robusto, em forma de torpedo, com 4 barbatanas curtas e palmadas, é ideal para deslizar nas águas com uma agilidade surpreendente. Embora normalmente nadem a cerca de 15 km por hora, quando a situação é urgente, eles são capazes de atingir velocidades surpreendentes
de até 35 km por hora em rajadas curtas. Seus olhos grandes e escuros também lhe permitem enxergar com surpreendente acuidade, mesmo em profundidades muito rasas, onde a luz do sol não passa de um mito. Sua estrutura robusta, aliada com habilidades subaquáticas invejáveis, permite que ele mergulhe até 500 metros abaixo da superfície e fique até 20 minutos sem precisar respirar. Literalmente como um peixe na água, a foca comum não tem problema em capturar inúmeros peixes, com apenas um espécime devorando até 7 quilos por dia. É claro que, para cravar seus dentes afiados em peixes frescos, ele precisa primeiro encontrá-los, algo para o qual seus bigodes sensíveis são cruciais. Detectando até o menor movimento da presa em um raio de dezenas de metros, o mamífero é capaz de localizá-la, mesmo quando sua visão aguçada é de pouca utilidade. Assim que avista um suculento cardume de peixes, ou talvez um crustáceo fresco, a foca mergulha direto neles, exibindo todas as suas habilidades subaquáticas. Em um ataque rápido, o pinípede captura peixes grandes com uma única mordida, contando com seus dentes afiados. Isso permite que o caçador habilidoso os capture, sem o risco de escorregarem e acabarem de mãos vazias. Após ser capturada, a foca engole a presa inteira, sem precisar mastigá-la. Com o estômago cheio, o mamífero satisfeito emerge da água e descansa na praia por longos períodos, tentando regular a temperatura corporal. Após mergulhar nas águas geladas, esse descanso é crucial para evitar a hipotermia. Além de se manterem aquecidas, as focas economizam energia durante essas pausas relaxantes de sua rotina agitada, o que é conveniente, já que seu verdadeiro teste virá quando o inverno se instalar neste ecossistema, época em que precisarão de uma espessa camada de gordura para isolá-las das baixas temperaturas. Para as focas comuns, o verão em Kamchatka também é a época perfeita para a muda, um processo gradual no qual seus pelos se renovam, mantendo seu isolamento térmico e propriedades hidrodinâmicas, além de eliminar parasitas e danos causados pelo sol. Embora possam parecer um bando muito unido quando estão na praia, tomando sol para se aquecer ou trocando de pelo, devido ao seu hábito de se reunir em grupos de até centenas de mamíferos, a verdade é que as focas não são nada sociais, distanciando-se de outros pinípedes, como leões marinhos e morsas. Nessas grandes aglomerações, não há interação social entre os indivíduos. Aqui, cada foca age individualmente, sem o menor traço de hierarquia. Diferentemente, mais uma vez, de outros mamíferos marinhos, durante a época de reprodução, que também ocorre no verão abundante em Kamchatka, as focas comuns realizam um namoro subaquático, em que os machos realizam exibições aquáticas, nadando em padrões específicos, ou até mesmo seguem as fêmeas, tentando atrair sua atenção. No namoro subaquático desses mamíferos, o segredo é a paciência, pois um macho pode seguir uma fêmea por vários dias, afastando outros pretendentes e tentando convencê-la a acasalar. Como recompensa por sua persistência, a fêmea pode acabar cedendo aos encantos do macho, dando a ele o que ela quer e se abrindo para uma cópula subaquática que pode durar cerca de 30 minutos. Somente depois de cerca de 11 meses é que um pequeno filhote acabará nascendo bem perto das praias, onde foi concebido. É claro que o verão de Kamchatka, para as focas, não se resume apenas à reprodução e à comida sem fim. Assim como esses mamíferos se reúnem às centenas para aproveitar os abundantes cardumes de peixes que abundam ao longo das costas, o desperdício de recursos sofrido por esse ecossistema atrai visitantes indesejados, as focas. Os numerosos grupos de orcas são uma ameaça de proporções épicas à sobrevivência dos pinípedes.
Enquanto nadam pacificamente pela superfície, em questão de segundos, uma orca gigante pode emergir da água e morder o corpo da foca. Outro perigo potencial para esses mamíferos não agressivos são os famintos tubarões brancos, que esperam pacientemente pelo momento certo para atacar. Enquanto a foca astuta tenta colocar as mãos em um peixe fresco, este tubarão observa a distância, preparando seu ataque para acabar com a vida do mamífero indefeso e, em troca, capturar uma presa nada desprezível. É claro que, com suas prodigiosas habilidades de natação, as focas não serão presas fáceis e, para que esses carnívoros mortais as devorem, primeiro elas terão que ser capturadas. Quando se veem na mira desses predadores ferozes, as focas colocam todas as suas habilidades na água à prova, nadando em alta velocidade em rajadas curtas e fazendo movimentos erráticos para escapar de seus perseguidores. Nessas tentativas de escapar da morte, seu amplo conhecimento do terreno também representa uma vantagem conveniente, já que sempre há a alternativa de se refugiar em uma caverna subaquática, em fendas, entre rochas ou mesmo em águas rasas, onde os predadores nunca poderiam alcançá-los. Quando confrontadas com assassinos experientes como orcas e grandes tubarões brancos em uma verdadeira batalha de Davi contra Golias, as focas podem alcançar o impensável e sobreviver para contar a história. Embora as focas comuns sobrevivam aos predadores mais implacáveis, do outro lado da península, atravessando as imponentes cadeias de montanhas e as áreas mais densas das florestas boreais, na fronteira da taiga e da vasta tundra, o ousado glutão aparece entre a vegetação. Com sua pelagem longa, densa e marrom escura, o gulu-gulu é uma das espécies selvagens que dominam o ecossistema de Kamchatka. Apesar de ser relativamente pequeno, medindo cerca de 1 metro e pesando não mais que 25 quilos, o que falta em tamanho a esse mamífero, ele compensa em ferocidade exacerbada. O glutão é amplamente reconhecido por sua capacidade de lutar contra animais maiores e, no final, sair vitorioso. Um corpo robusto e de força desproporcional é uma de suas principais armas diante dos predadores mais temidos da península. É claro que suas grandes patas coroadas por garras semi-retráteis, muito afiadas, além de uma mandíbula poderosa capaz de esmagar ossos, fazem do glutão uma das espécies selvagens mais temidas deste reino vulcânico. Dada sua conhecida reputação de ferocidade, há muito poucas espécies que quereriam atrapalhar esse mamífero nada pacífico. Somente pesos pesados como os poderosos ursos pardos ou as grandes matilhas de lobos cinzentos poderiam sair vitoriosos em um encontro hostil com o gulu-gulu. Apesar disso, cientes de que na natureza nada é imutável, mesmo esses formidáveis predadores geralmente preferem não abusar da sorte e evitar um confronto com um rival que possa causar ferimentos significativos. Embora uma grande matilha de caninos possa assustar um carcaju e afastá-lo de uma carcaça, quando um lobo solitário encontra esse robusto mangusto, as coisas não vão tão bem para o canino. A agressividade desenfreada do carcaju, combinada com uma coragem sem limites, faz com que durante esses encontros ele libere toda a violência que é capaz de infligir. Só de ver seus dentes afiados acompanhados por um conjunto de lâminas afiadas que funcionam como garras, o lobo sabe que está em apuros. O pelo longo e espesso desse robusto mustelídeo também é outra de suas adaptações para o combate corpo a corpo.
Isso dificulta que os predadores o segurem firmemente, sempre dando a eles uma ampla gama de mobilidade para contra-atacar. Isso garante que não importa quantas mordidas o lobo consiga dar, o feroz carcaju quase sempre permanecerá ileso e atacará com agressividade desproporcional. Apesar de ser um lutador formidável, capaz de enfrentar qualquer outra espécie selvagem na península de Kamchatka, esse mamífero astuto às vezes prefere evitar a violência. Izote, ao detectar um possível desafio por perto, se refugia em fendas entre rochas, em algum pedaço de vegetação densa ou até mesmo, confiando em suas garras versáteis, cava um buraco para se enterrar. Com um olfato muito sensível, ele é capaz de detectar potenciais ameaças antes mesmo que elas suspeitem de sua presença. Esse mesmo sentido sofisticado lhe permite encontrar o que pode ser uma presa suculenta. Além de sua ferocidade bem conhecida, os glutões geralmente caçam presas relativamente pequenas, incluindo roedores como ratazanas ou lemingues, lebres, musaranhos, marmotas e até mesmo aves terrestres. No entanto, às vezes, ele pode ser muito mais ambicioso, capturando presas ainda maiores que ele, como renas jovens. As estratégias de caça ao gulo-gulo são praticamente infinitas. Quando confrontado com um grande ungulado, o plano geralmente é persegui-lo por quilômetros até que ele sucumba à exaustão. Dada sua altíssima resistência, o carcaju pode participar de uma corrida de maratona, onde, simultaneamente, inflige ferimentos graves em sua vítima iminente. Somente depois de vários quilômetros, durante os quais a presa foi exposta a uma fadiga avassaladora, ela desiste e finalmente se rende, algo que o caçador não desperdiça e desfere o golpe final para fazer uma captura copiosa. Quando se trata de presas pequenas e médias, emboscá-las nas trilhas que elas costumam percorrer é uma estratégia infalível. Escondido entre a vegetação, no momento preciso, o glutão, com um golpe de pata, foge com uma suculenta presa. Além de permitir golpes poderosos, suas garras são extremamente versáteis para seus hábitos de caça. São de grande ajuda ao cavar o solo para atacar tocas de roedores, bem como quando um ninho no alto de uma árvore abriga alguns ovos ricos em proteína. Além de ser um dos caçadores mais ferozes deste ecossistema, este astuto sobrevivente às vezes não tem problema em se transformar num desprezível necrófago, devorando as carcaças que a agitada vida selvagem de Kamchatka lhe apresenta. Em épocas de abundância, como o verão, um dos comportamentos mais interessantes desse carnívoro engenhoso é o armazenamento de alimentos. Esteja escondido entre rochas ou na vegetação densa, armazenar presas é sempre uma boa ideia quando se vive em um lugar onde as fontes de alimento podem ser imprevisíveis. Como caçar e lutar contra predadores hostis não é fácil. O gulo-gulo desfruta de uma vida tranquila de vez em quando. Seja vagando pelo território protegendo seu domínio de invasores ou simplesmente se aconchegando em uma caverna confortável, essas tarefas complementam a rotina hostil dos mustelídeos. Assim como o temperamental glutão, outra espécie selvagem com o hábito de armazenar alimentos para quando a austeridade do inverno chega, é o pequeno esquilo vermelho. Pesando cerca de 300 gramas e medindo não mais que 24 centímetros, sem contar a cauda, esse roedor compacto está provavelmente entre os menores moradores de toda cima da península. Mas não devemos nos deixar enganar pelo seu pequeno tamanho, pois o que lhe falta em tamanho, ele compensa em astúcia, como sua aparência, caracterizada por uma pelagem marrom avermelhada marcante, uma cauda longa e espessa e orelhas pontudas, não inspira exatamente medo.
o esquilo garante sua sobrevivência com muito planejamento. Ciente de que a fartura do verão não durará para sempre, esse roedor cauteloso, além de devorar grandes quantidades de comida, está se preparando para suportar a austeridade do inverno, construindo uma despensa bem abastecida. Como exemplo perfeito de uma espécie onívora, não há alimento que esse prodigioso sobrevivente rejeite. Sementes, frutas vermelhas, nozes, cogumelos, brotos, flores, insetos, ovos de pássaros e até mesmo pintinhos tenros podem ser facilmente incorporados à sua dieta muito variada. Embora o esquilo vermelho de Kamchatka possa devorar dezenas de gramas de sementes e outros alimentos por dia no verão, a maior parte de seus esforços se concentra na coleta de alimentos para suas reservas de inverno. Graças aos seus grandes olhos, esse habilidoso coletor de sementes consegue encontrar sustento, mesmo na imensidão das florestas boreais. Um olfato muito apurado também faz parte do seu arsenal para encontrar comida. O pequeno esquilo, como um cão farejador, sente até o menor cheiro a centenas de metros de distância e imediatamente corre em direção àquela fruta fresca ou semente tenra. Com habilidades de escalada invejáveis, esse roedor é capaz de escalar árvores com uma facilidade surpreendente e pode procurar alimento em todos os estratos da floresta. Em suas longas caminhadas em busca de alimento, cada broto, semente ou fruta que encontram é imediatamente armazenado em suas bolsas espaçosas, uma espécie de bolsa em suas bochechas. No final do dia de coleta de alimentos, o esquilo esconde os frutos do seu trabalho em cavidades nos troncos das árvores, ninhos temporários, ou até mesmo no solo, abaixo das raízes das árvores ou na serapilheira. Infelizmente para esse pequeno roedor, uma grande quantidade dos petiscos que ele escondeu acabarão perdidos para sempre ou devorados por seus companheiros roedores, que, escondidos nas sombras, permaneceram atentos ao local onde ele escondeu sua despensa. Além de criar um bom suprimento de alimento, outra tarefa que os ocupa durante o verão é manter o ninho. Construídas com galhos, folhas e musgo, em forquilhas ou cavidades de árvores, elas servem como abrigo quando as temperaturas caem abaixo de zero e a floresta fica coberta por uma espessa camada de neve. É claro que, seja procurando comida ou ocupada com melhorias na casa, a pequena roedora nunca deixa de estar atenta ao que a cerca, sabendo muito bem que a lista de predadores ansiosos para devorar sua carne macia é quase infinita. Aves de rapina, como corujas das neves, falcões ferozes e açores, estão sempre vasculhando o chão em busca de algum pequeno roedor para cravar suas garras afiadas. Da mesma forma, predadores ferozes em terra, como arminhos, raposas, gatos selvagens e até mesmo lobos e glutões, podem ver esse mamífero compacto como uma presa suculenta. Para evitar perecer nas mãos desses caçadores astutos, o Criador dotou o esquilo indefeso de inúmeras habilidades que o tornam um mestre na arte da fuga. Mesmo em meio ao terreno acidentado das florestas boreais, o esquilo vermelho se move com agilidade impressionante. Seja saltando entre galhos, correndo pelo chão ou escalando árvores para relativa segurança, este roedor fará de tudo para evitar acabar no estômago de um carnívoro feroz. Para detectar qualquer ameaça potencial com antecedência suficiente, o pequeno mamífero está sempre vigiando seu perímetro, alerta a qualquer coisa que possa parecer um sinal de perigo.
Embora sua pelagem possa parecer impressionante, ela, na verdade, desempenha uma função prodigiosa de camuflagem entre a folhagem das árvores. Em muitos casos, ao avistar um predador por perto, sua primeira linha de defesa será permanecer imóvel, tentando passar despercebido. Se o carnívoro tiver inegavelmente localizado o esquilo, ele então demonstrará sua surpreendente agilidade como um artista de fuga, indo direto para se proteger em um dos muitos esconderijos que pode ter pela floresta. Apesar de não serem nada sociais, vivendo em completa solidão, exceto na época de reprodução, quando são assediados por um predador, podem emitir gritos poderosos na tentativa de alertar seus pares, para que também possam se abrigar, num comportamento que serve também para mostrar ao predador que ele foi detectado e que perdeu o elemento surpresa. Tirando essa medida que busca preservar a espécie, os esquilos vermelhos não costumam ter muitos relacionamentos sociais. Na verdade, esses roedores podem se tornar extremamente territoriais, respondendo com gritos altos e perseguições hostis quando veem um de seus semelhantes ousar invadir seu território. Para evitar essas intrusões, os esquilos passam boa parte do dia deixando marcas ao longo das fronteiras de seus domínios. Aqui, rastros de urina, o uso de glândulas de odor e até mesmo marcas visuais de mordidas na casca das árvores são sinais de alerta para evitar que estranhos sequer pensem em invadir suas terras. Assim como o esquilo vermelho, outra espécie selvagem de Kamchatka, que sabe muito bem o que significa ter predadores ferozes em seu encalço. Ele vive nas costas acidentadas, onde as águas do Pacífico batem com toda essa sua força contra os penhascos rochosos. As lontras marinhas não só têm que lidar com o fardo de ter os predadores mais ferozes do planeta, as orcas, em seu encalço, mas também são alvos de leões marinhos e grandes focas, bem como águias marinhas de Steller, no caso dos espécimes mais jovens. Mas, pesando até 45 quilos e medindo até 1,5 metros no caso dos machos mais robustos, esses mamíferos marinhos provam que não são meras presas, conquistando seu espaço nesse ecossistema implacável. Com um corpo longo e aerodinâmico e grandes patas traseiras palmadas, as lontras marinhas se movem com agilidade invejável na água. Sendo nadadores prodigiosos, eles podem ultrapassar até os mais implacáveis caçadores subaquáticos, nadando em alta velocidade e fazendo curvas fechadas que confundem seus perseguidores. Ao contrário das focas solitárias, que tendem a nadar sozinhas, as lontras marinhas tendem a se reunir em grandes grupos chamados jangadas, onde se reúnem de algumas dezenas a centenas de indivíduos do mesmo sexo. Essas numerosas reuniões permitem que os mamíferos se refugiem no tamanho do grupo, onde centenas de olhos enxergam melhor do que dois. Ao ver a presença de uma barbatana assustadora no horizonte, as lontras marinhas demonstram suas habilidades de natação e iniciam uma fuga rápida. Com inúmeras lontras nadando erraticamente, elas conseguem causar estragos no predador, muitas vezes escapando ilesas. Muitas vezes, o destino dessas retiradas rápidas são densas florestas de algas, onde a visibilidade é limitada, e as lontras conseguem escapar do que, de outra forma, seria uma morte certa. Além de escapar da terrível mordida dos predadores mais ferozes do planeta, durante o verão, esses mamíferos marinhos devoram grandes quantidades de comida. Por não possuírem uma camada de gordura, as lontras marinhas precisam manter um metabolismo muito rápido para conservar o calor do corpo. Isso se traduz em um apetite excessivo, com cada mamífero consumindo até 1/3 de seu peso corporal em alimentos por dia, o que representa aproximadamente 15 quilos de alimento. A dieta deste carnívoro é altamente especializada,
baseada principalmente em invertebrados do fundo do mar, como ouriços do mar, moluscos, crustáceos e, ocasionalmente, peixes. Assim como as focas, para encontrar esses alimentos frescos, eles contam com bigodes muito sensíveis, que conseguem detectar até o menor movimento debaixo d'água. Uma visão aguçada também é complementada por patas dianteiras muito ágeis, capazes de manipular presas com grande sutileza. Durante suas caminhadas no fundo do mar, onde mergulham até 60 metros de profundidade, as dobras soltas de pele sob suas patas traseiras servem como bolsas para os lanches frescos que encontram. Após vários minutos submersas, as lontras emergem à superfície e começam a nadar pacificamente de costas, enquanto devoram os novos tesouros que adquiriram após sua jornada até as profundezas. Mas caçar não é tudo na vida de uma lontra marinha. Sua agitada rotina diária também inclui tempo para atividades de lazer, como a higiene, atividade que elas dedicam grande parte do dia e que também é uma ótima maneira de manter o pelo limpo. Outra tarefa na qual eles passam até 12 horas por dia é a não tão exaustiva de descansar. Flutuando de bruços na água, esses mamíferos levam a tarefa de economizar energia muito a sério. Geralmente, para evitar que sejam levados pelas correntes, eles se enrolam em algas. Da mesma forma, algumas populações formam grupos de descanso, onde as lontras seguram as patas umas das outras, para evitar ficarem sozinhas à deriva. Além desses contatos sociais, embora não sejam muito gregários, esses mustelídeos ocasionalmente se envolvem em brincadeiras, em grupo, com algas ou pedras. Assim como às vezes podem parecer surpreendentemente sociáveis, em certos casos, eles revelam seu lado mais hostil em práticas, um tanto desonestas, com seus pares. Nesses atos antissociais, as lontras roubam as presas umas das outras e brigam entre os machos por áreas de alimentação e acasalamento. De volta à terra firme, passando das águas agitadas do Pacífico para a densa taiga, onde as florestas de coníferas escondem um caçador de fantasmas intimidador. Assim como o lince eurasiático aparece, em questão de segundos ele desaparece. É claro, não sem antes levar uma vida consigo. Com quase 1,5 metro de comprimento e pesando perto de 40 quilos, esse felino selvagem é, sem dúvida, um dos predadores mais formidáveis de todo o ecossistema de Kamchatka. Enquanto no inverno uma espessa pelagem natural cobre o corpo deste temido felino, durante o verão russo ela se torna muito mais clara, e sua coloração muda de uma base acinzentada para tons avermelhados, com manchas mais escuras e bem definidas no crânio, nas patas e no dorso. Suas características orelhas triangulares com grandes tufos de pelo nas pontas, assim como seus bigodes proeminentes e uma espécie de gola de pele em volta do pescoço, dão a esse cativante felino uma aparência ainda mais chamativa. No entanto, por mais atraente que seja, o lince é uma das espécies mais ferozes desta península biodiversa. Sendo um carnívoro estrito, para o lince, não há outra maneira de satisfazer seu apetite senão estripando uma presa indefesa. É quando as populações de leves ficam em uma posição muito comprometida na cadeia alimentar, servindo como principal fonte de sustento para esse caçador inexpugnável. Quando as lebres estão escassas devido à sua alta demanda como presas, este predador não tem objeções em expandir sua dieta para ungulados de pequeno e médio porte, como veados, filhotes de rena ou muflões da neve. Da mesma forma, pássaros, roedores de tamanho médio e até mesmo, se surgir a oportunidade,
Carniça fresca também constituem boa parte de sua dieta. Quando se trata de caça, uma das espécies selvagens que mais medo inspira, sem dúvida, é o lince selvagem. Com uma estratégia de caça baseada na perseguição, esse predador calmo e frio é capaz de observar atentamente suas presas por até horas, até enxergar a oportunidade de finalmente lançar seu ataque. Assim como seu andar furtivo, movendo-se pela vegetação densa sem revelar sua posição, é uma vantagem real na hora de caçar. Seus sentidos de visão e audição muito sensíveis o ajudam a localizar suas presas, percebendo movimentos muito sutis e ouvindo sons discretos a distâncias muito grandes. Possuindo habilidades naturais de caça, quando o lince mira sua presa, pouco pode fazer para evitar ser devorado. Sua camuflagem avançada, estrategicamente tingida com as cores do verão, permite que ela literalmente desapareça na paisagem. Enquanto o gulu-gulu possui um conjunto muito variado de estratégias de caça em suas andanças, este felino opta por limitar seus planos a emboscadas fugazes, nas quais pega suas vítimas de surpresa, atacando-as com um poderoso salto. Uma vez sobre a presa, ele usa suas garras muito afiadas para golpeá-la, o que, no caso de roedores e lebres, pode despedaçá-los. No entanto, no caso de grandes ungulados, suas garras são usadas para se prender ao corpo do animal e desferir o golpe final com uma mordida poderosa diretamente na garganta. Apesar de exibir uma ferocidade sem precedentes contra suas vítimas indefesas, o lince eurasiano não revela esse mesmo lado quando o poderoso rugido de uma matilha de lobos famintos é ouvido por perto, ou quando a sombra escura de um urso marrom se move entre as árvores da floresta. Normalmente, o ponto de discórdia que desencadeia um encontro entre esses predadores pode ser uma briga por uma carcaça, algo que representa um banquete para esses carnívoros, mesmo no meio do abundante verão de Kamchatka. É claro que, ao se ver em clara desvantagem física, o lince sempre preferirá salvar sua vida a se envolver em uma luta inútil, onde inevitavelmente se machucará. Portanto, sempre que detectar o menor sinal de um predador formidável, ele contará com sua discrição incomparável para desaparecer. Claro, a alternativa de desaparecer na vegetação nem sempre está em jogo. Então, às vezes, situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. E o felino deve se envolver em um duelo até a morte com uma matilha coordenada de lobos, ou enfrentar o predador todo-poderoso deste ecossistema, o urso pardo. Contra ambos os adversários, a estratégia é simples: resistir aos ataques do oponente e, assim que perceber a menor possibilidade de fuga, fugir. No caso dos lobos, os galhos das árvores podem ser um refúgio inexpugnável, dada a Capujou a capacidade limitada de escalada dos caninos. Por sua vez, ao lutar contra um gigante como um urso pardo, a agilidade é um dos únicos parâmetros em que o felino se sente superior. Por isso, deve contar com ela para desviar repetidamente dos golpes do mamífero. Embora esses encontros possam ser extremamente sangrentos e o felino muitas vezes acabe morrendo, eles fazem parte da vida selvagem agitada de Kamchatka em sua forma mais pura. Infelizmente, longe de serem presas de matilhas de lobos habilidosos ou do extravagante urso pardo, a cada ano, dezenas de linces se tornam vítimas de caçadores ilegais, que assumem a tarefa cruel de matar esses felinos majestosos para obter sua pele. Para alguns povos indígenas próximos, como os Koriaks, a caça ao lince faz parte de sua cultura ancestral, onde espécies como focas e até mesmo o urso pardo gigante também sofrem um impacto. Nem mesmo esse incrível mamífero saiu ileso das repercussões das atividades humanas na isolada Kamchatka. Assim como o lince feroz, essa fera colossal é caçada por caçadores implacáveis que não veem nada nela
além de uma pele. Com o aumento do mercado negro de partes de animais na Rússia e na China, a perseguição dessa espécie está se tornando cada vez mais intensa. Com uma vesícula biliar de urso valendo até $20 mil, muitos criminosos ousariam matar uma criatura tão incrível. Mas a vida do urso pardo em Kamchatka também é ameaçada pela disponibilidade de alimentos. Embora grandes cardumes de salmão continuem a encher as águas durante o verão, a verdade é que, devido à sobrepesca, há muitos anos a grande migração do salmão não é nem sombra do que foi há temporadas atrás. E em um ecossistema onde esses peixes frescos fornecem sustento para espécies como ursos, águias marinhas e focas, sua escassez pode deixar uma cicatriz indelével. Dadas as grandes quantidades de recursos minerais na área, as águas costeiras de Kamchatka são frequentemente inundadas com toneladas de resíduos de mineração, o que pode prejudicar a vida marinha. Um exemplo disso foi o desastre ecológico ocorrido na praia de Kalaktirsky em 2020, quando milhares de mamíferos marinhos sucumbiram aos altos níveis de produtos derivados de petróleo. Apesar de sua localização extremamente isolada das principais cidades, Kamchatka está atualmente sofrendo os sérios efeitos das mudanças climáticas, sendo um mundo baseado no equilíbrio de duas forças titânicas, fogo e gelo, e também sujeito ao regime das estações, com invernos cada vez mais longos e verões mais escaldantes. Os desafios para a preservação das espécies selvagens desta península indomável são inúmeros. Com a intensificação das secas, áreas que antes eram cobertas por gelo permanente agora foram completamente consumidas, criando uma nova realidade para uma vasta gama de biomas. Da mesma forma, com as temperaturas médias aumentando a cada ano, os incêndios florestais estão se tornando mais frequentes, devastando vastas áreas da taiga e ceifando a vida de milhares de espécies animais. No entanto, a resiliência dessas espécies, bem como sua capacidade de sobreviver em um dos ecossistemas mais hostis, porém fascinantes, do planeta, deve nos motivar a trabalhar por uma Kamchatka intocada, indomável e selvagem. Você se surpreendeu com as histórias das criaturas selvagens de Kamchatka? Então, não se esqueça de curtir e deixar um comentário no campo abaixo para nos contar qual espécie selvagem mais te impressionou. Lembre-se, para ficar por dentro das nossas últimas atualizações, você pode clicar no botão de inscrição e no sino de notificação para ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Se você quiser nos ajudar a crescer e compartilhar com seus amigos a vida selvagem mágica deste mundo vulcânico isolado, você pode compartilhar o vídeo com seus entes queridos. Sem mais delongas, nos vemos na próxima vez com mais histórias de ursos ferozes, pássaros coloridos, ungulados enormes e, claro, vida selvagem.